que a gente possa ter um bom aproveitamento, né, do estudo de hoje, cujo tema é Espiritismo e o comportamento do espírita. Sobre o Espiritismo, é uma religião, é uma doutrina recente, né? Tem 160 anos, né? Fez agora o Livro dos Espíritos. Então ela é nova, porém trazendo todas as informações, os esclarecimentos no momento adequado, onde a humanidade já mais madura, como disse Jesus, né? Prometeu Jesus, assim que a humanidade estiver mais madura, mais amadurecida, num ponto de facilidade de compreensão maior, a meu pedido, né, o Pai enviará o Espírito da Verdade para restabelecer as coisas. Então, restabelecer, porque Jesus deixou bem claro os principais conceitos que o Espiritismo vem trazer, ou vem renovar, né, essas informações para nós. Muita gente fala que o Espiritismo, a doutrina espírita já está ultrapassada, né? Até tem uma palestra de Raul Teixeira, que ele disse que também escutou isso, e quer que alguém apresente então algo novo, né? Algo que traga mais informações, mais esclarecimentos que a doutrina espírita, porque você falar que está ultrapassada, mas não trazer aquilo que ultrapassou a doutrina também não adianta, né? Então é só por falar. Mas outros também dizem que o Espiritismo não está com a verdade, não está com toda a verdade. Qual será a religião que traz toda a verdade? Então, para tirar qualquer dúvida, né, para nós e para quem quiser saber, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui no prefácio, logo no prefácio a gente vai entender como que chegou, quem que governou, quem que dirigiu essa doutrina, não para nós espíritas, mas para toda a humanidade, como os próprios espíritos dizem, que futuramente, talvez não muito breve, mas vai chegar ao ponto, que o Espiritismo estará embutido em todas as outras religiões, porque a verdade é uma só, não existe 10 verdades, assim como não existe 10 deuses, como antigamente, né? Cada povo tinha deuses, não tinha um só, a maioria tinha mais do que um. Então existe um só, uma lei só, imutável, e ela vale para todos, para nós aqui da Terra e para todos os outros, né? Que estão em outros órgãos, em outros estágios, né? Mas as informações para nós, nesse momento, estão todas aqui no Evangelho e no Espiritismo. Então no prefácio diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta, ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do coração: fazemos a vontade do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Esse prefácio é uma psicografia, como toda obra, né? A codificação espírita é a obra dos espíritos, não é do Kardec. Por isso que não existe kardecismo, né? É espiritismo. E muitos espíritas falam: eu sou kardecista. Nessa religião não existe, né?
E o espírita não pode criá-la porque é uma religião dos espíritos. E esse nome, doutrina espírita, ele foi colocado de propósito para justamente diferenciar o espiritismo das outras religiões. Não que ele seja a única e seja a melhor, porque cada um vai estar onde se sentir bem, onde se colocar melhor do ponto de vista de se sentir bem, de estar ali do coração mesmo, com o coração e não por obrigação, para mostrar que é uma coisa diferente, não escrita por homens, porque todas as outras foram homens encarnados, e o encarnado tem bastante limitações comparando-se com espíritos extremamente elevados. E essa, como foi uma promessa do próprio Cristo, que quando a humanidade já estivesse mais amadurecida, o Espírito da Verdade estaria de novo para restabelecer as coisas, é lógico que o comando dessa colocação, dessa doutrina para nós, só podia estar no comando dele. Lógico que ele não veio lá do lado do Kardec para dar comunicação, não é isso, mas em perfeita sintonia com aqueles que se manifestaram, espíritos de alta categoria, superiores, para trazer as informações verdadeiras. Agora, nós entendermos toda essa verdade com facilidade, aí já é outra história, Porque como dizem os próprios espíritos, como o orgulho e o egoísmo ainda prevalece no nosso currículo existencial, então para certas coisas a gente aceitar como verdade, às vezes demora um pouco, às vezes uma, duas encarnações ou três a gente não vai conseguir aceitá-las, mas não tem jeito, a verdade é uma só. Por exemplo, a imortalidade do espírito não é uma verdade, mas tem muitos que ainda não acreditam nisso, E tem religiões que, embora dizem que quando a gente morrer, entre aspas, desencarnar, a gente vai para o inferno, vai para o céu, e que não vai ter outra oportunidade, se vai para o inferno não vai ter mais oportunidade, então, e também não aceita a comunicação dos espíritos, está aí com uma meia, não digo nem meia verdade, uma verdadeira mentira, porque embora acredita que não existe a morte, porém que não existe o perdão de Deus. Então o Espiritismo veio trazer para nós, por provas irrecusáveis, porque o próprio Espiritismo foi pela comunicação dos Espíritos. Tanto é que Kardec fez o livro, codificou, o livro dos Espíritos, são ali 1018 perguntas e respostas, tem uns desdobramentos, dá um pouco mais, mas como os Espíritos comunicaram? Aí ele teve que elaborar, codificar o livro dos médiuns para explicar como que um espírito poderia ter passado todas aquelas informações através de médiuns, intermediários de espíritos. É assim que funciona? É assim que funciona. Mas para que a gente tem que seguir essas respostas do livro dos Espíritos? Porque existe um código de ética, moral, cristã e evangélica do Cristo. Qual é? Aí teve que lançar o Evangelho. E depois, teve que explicar no livro Céu e Inferno o que é céu, o que é inferno, porque como não existe o céu, não existe o inferno, vai explicar para todos nós, para toda a humanidade aqui da Terra, o que é céu e o que é inferno, que na realidade nem não é um lugar circunscrito, mas um estado de espírito.
Então nós podemos estar aqui hoje no céu, está todo mundo bem, né? Está tudo correndo tranquilo, e amanhã, ou até hoje mesmo, né? A gente de repente está no inferno danado, né? Com uma série de problemas, com dúvidas, com situações difíceis, e a gente pode dizer que a gente está no inferno. Mas estar numa situação ou estar noutra, depende de nós mesmos. Somos nós mesmos que ditamos o nosso curso. O nosso percurso pode ser suave, pode ser doloroso, né? Pode ser lento, pode ser mais acelerado, podemos até ficar parado, estagiado na mesma forma que chegamos, né? Tem muita gente perguntando, mas a gente pode sair pior do que chegou nessa encarnação? Até pode, porque às vezes nessa encarnação pode errar mais do que na outra. Quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade, então a gente pode dizer que a dificuldade na próxima reencarnação ou na vida espiritual será maior pela nossa própria consciência, sabendo que nisso eu já sabia, não deveria ter errado, deveria ter feito de uma certa forma e não o fiz, ou fiz completamente diferente do que eu tinha que fazer, e acaba então tendo uma reencarnação mais difícil ou mais complicada do que a antiga. Naquele livro, acho que é Missionário da Luz, tem os relatos, né, de recaídas, até de médios, né? A pessoa já chegou à mediunidade, que nada mais é que um cartão de crédito para a gente fazer o bem, né? Para encarnados e desencarnados, e de repente recaiu nos mesmos erros. E às vezes 1, 2, 3, 4, 5 reencarnações, às vezes até mais. E aí, quem mais sabe, mais será cobrado, vai ter uma reencarnação muito difícil, muitas vezes até compulsória, para poder, agora eu tenho que lembrar, eu tenho que focar, né, nesse objetivo, porque eu já sei o que eu não devo fazer. E nós podemos dizer, nesse século 21, qual é o espírito que não sabe o que é certo e o que é errado? Não tem mais bobo, né? Não tem mais. Não tem mais ingênuo. Porque nós não estamos nos primeiros passos, nas primeiras reencarnações. Nós já estamos, né, batendo a porta já está aberta, né? Está lá um pedacinho aberto para o mundo de regeneração. Então o Espiritismo, ele veio justamente para esclarecer tudo isso, né? A imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, sobre a reencarnação, que não aceitando, não acreditando na reencarnação, não tem como acreditar ou entender a justiça divina. Por que uns passam situações tão difíceis, né? Miséria, dificuldades terríveis, e outros vivem tão bem? Porque alguns já nascem sem saúde, mesmo sendo os pais, os avós, com saúde perfeita. Porque alguns são abandonados e outros não. Muita gente, né, o leigo, ou aquele que descrente, se Deus existe, como é que Ele permite isso? Como é que Ele permite tanta violência, né? Tanta desigualdade, tanta injustiça, tanta imoralidade? E o Espiritismo veio dizer que Deus criou uma lei imutável, né, ou leis imutáveis, e deu para nós a inteligência e o recurso da reencarnação, justamente para, toda vez que reencarnar, não ter que partir do zero. A gente parte de onde a gente parou. E nos deu livre-arbítrio para escolher o que a gente quer fazer, qual o caminho a seguir. E a inteligência para absorver conhecimentos e colocá-los em prática. E o homem realmente tem conhecimentos incríveis, né? A Lua ficou muito perto, agora já não pensa nem mais nesse sistema solar, está pensando no outro. Já descobriu que não existe só uma galáxia, tem muitas, o universo é muito maior do que se pensava.
Já nenhum cientista tem a coragem mais de dizer que não existe vida em nenhum lugar. As máquinas, né, que existem hoje, computador, celular, espaçonaves, né, na medicina, né, que vê tudo por dentro, uma coisa fantástica. Então, em matéria de inteligência, nós estamos bem adiantados, intelectualmente bem avançados. Porém, moralmente, a gente percebe, não só aqui no Brasil, né, com tudo que está acontecendo, mas no mundo todo, que ainda nós estamos bem atrasados. Certas coisas que acontecem, parece que a gente acabou de sair da idade das cavernas, ou até pior, né, de tanta atrocidade. Porém, o Espiritismo vai explicar por que isso acontece. Vai chegar um momento, separar joio do trigo, vai haver ranger de dentes, e nenhuma ovelha ficará perdida. E tem espírito que pode ficar desencarnado 1000 anos, 2000 anos, por pura teimosia, né? Se sentindo o próprio demônio, o próprio diabo, fazendo organizações, né, do crime moral, nos perturbando, tentando evitar o progresso. Tudo isso o Espiritismo explica. E pela afinidade que ainda muitos de nós temos com o mal, com o orgulho, com a vaidade, acabamos caindo nessas armadilhas e atrasando o nosso progresso. A gente pode dizer que depois da vinda de Jesus, nós já deveríamos estar no mundo de regeneração. Porque além de esclarecimentos, né, nas suas palestras, em cima de um barranco, em cima de um... Naquele tempo nem tinha, né? Não tinha nada para... As próprias sinagogas, né, praticamente eram retas, mas falou e colocou em prática. E nós, já dizendo, né, entendendo a máxima, a principal de todas, né, que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E muitas vezes aquelas pessoas que estão próximas de nós são as pessoas que a gente engana, que a gente maltrata, que a gente pisa, que a gente humilha, que a gente ofende, né? Mas quando a gente vem na casa espírita, vai na igreja, a gente faz as orações, agradece, pede proteção, né? Proteção para nós, para os filhos, né? Mas, como diz aqui, né, na terça-feira tem um monte de gente desprotegida aí na rua. Não seria esse o nosso próximo? Mas também não adianta a gente dar sopa, dar comida, dar cobertor para eles que estão na rua, e dentro da nossa própria casa a gente está fazendo o inverso. Dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio trabalho, e muitas vezes dentro da casa religiosa, condenando companheiros, ofendendo o companheiro, magoando, humilhando, criando boatos, falando mentira, falando coisas que a gente não sabe se é verdade, usando aquele crivo, né? Acho que foi Gandhi que falou, né? Ou Sócrates, quando o discípulo veio lhe falar: tem uma coisa muito urgente para lhe falar. É útil? É verdade? Não sei, fala. É útil? Vai mudar alguma coisa em mim? Não, então não precisa nem falar, né? Não vai resolver nada, não vai ajudar em nada. Pode falar coisas que ajudam o próximo. E o Espiritismo veio justamente para isso que foi falado aqui, né? Com a evangelização. O Espiritismo veio com o objetivo de curar espíritos ou almas, né? Quando estamos encarnados, que é a mesma coisa, somos espíritos encarnados. É nos educar. E o objetivo da reencarnação, segundo a resposta no Livro dos Espíritos, na pergunta de Kardec, o objetivo principal da reencarnação é a gente evoluir, a gente crescer intelectualmente e moralmente. Amai-vos e instruí-vos. Que muitas vezes a gente não faz nenhuma coisa nem outra, né? Agora tudo a gente aperta o botão, sai resultado, né? Não sabe, pesquisa lá no Google, né? Já tem tudo. Então a gente vai
deixando de lado. Aí quando alguém pergunta, a gente, se não tiver o celular, tiver o tablet, tiver um computador, a gente não sabe dar resposta. Mas não é falta de inteligência, que a gente vai se habituando nas facilidades, assim como moralmente a porta larga é mais fácil. Então os convites para vícios, para coisas que não são boas para nós, é muito fácil de aceitar. Olha, domingo de manhã, 7 horas da manhã, vai ter um seminário aqui sobre mediunidade. Olha, abrir as inscrições. Vai ter quantas inscrições? Domingo, 7 horas da manhã? 6. Umas 5 ou 6, que é o dirigente da casa, né? Tesoureiro e mais 2 ou 3 colaboradores. Amanhã, domingo, 6 horas da manhã, vai ter a venda de ingresso para o carnaval. 15 dias antes da fila, lá a gente acampada na fila. Então, essa porta estreita que a gente procura é perdição nossa, porque a lei é igual para todas. Só vai depender do grau de conhecimento. Quanto mais conhece, maior é o peso da falta. Então, para mim, cometer algumas faltas, algumas imoralidades, é muito pior do que aquele outro que talvez não, mesmo tendo mais inteligência do que eu, não tem contato com essas informações que o Espiritismo passa para nós, da reencarnação. Então, se eu sei que eu vou ter que reencarnar, vou ter que responder pelos meus atos, é falta de inteligência estar cometendo erros morais. Ser desonesto, né? Ser invejoso, ser mentiroso, ser fofoqueiro, né? Então tudo isso que a gente faz, não nós aqui, né? Nós não, é os outros lá fora, né? Tudo isso que se faz vai ter um retorno. Então, se a gente está sendo enganado hoje, por que será? Será que Deus é injusto, ele não está sabendo? Ou será que nós já não enganamos? Se não foi nessa encarnação, a gente fizer um exame de consciência e falar, não, eu nunca enganei ninguém, sempre fui honesto, sincero, e está sendo enganado, ou foi enganado, o que pode ter acontecido? Qual é a causa? A outra encarnação, um outro período, né, da nossa existência. Se a gente hoje é roubado, poxa, eu nunca roubei ninguém, agora eu trabalho honestamente, dou um duro danado e vem alguém e me tira tudo. Por que será? Quando a gente vai chegar lá, no plano espiritual, a gente vai saber, ter a nítida certeza do que foi. Né? Lembra aquele caso do João Wellington? Foi arrastado, estava com a mãe no carro, a mãe foi assaltada, o cara foi roubar o carro, ele ficou preso no cinto, e ele foi arrastado não sei quantos quilômetros, mais de 10 quilômetros, né? Então, chocou todo mundo, nossa, como é que pode, né? Uma criança de 6, 7 anos. E logo depois, né, alguns meses depois, ele dá uma comunicação dizendo que foi a primeira oportunidade que ele teve, né, já reconhecendo, já mais instruído, mais amadurecido, para começar a pagar, através de expiação, o que ele fazia lá na época dos romanos, quando pegava ali um alto general, né? Então era muito prazeroso ele amarrar lá aquelas pessoas que eram condenadas, ou qualquer pessoa que ele cismasse, na carruagem e rodar com aquele cara arrastando o cara pela cidade, né? Até o cara morrer todo despedaçado. Então, a mesma coisa, que lógico, agora tem que estar mais moderno, não tem aquelas carruagens, mas praticamente da mesma forma, ou quase parecida. Então, tudo que a gente faz, a gente vai responder. É a lei de causa e efeito. Vai ter o retorno. Então, o Espiritismo deixa bem claro isso nas próprias perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, e tem
um fantástico código, né? Um manual de conduta evangélica. Muita gente fala assim, não, a doutrina espírita é uma doutrina democrática, liberal, né? Não precisa todo esse rigor. Olha, eu não sei, eu me encanto, eu sou uma pessoa muito rigorosa, né? Comigo mesmo, né? Sempre fui, em questão de horário, em questão de cumprir compromisso, em questão de sinceridade. Às vezes eu me complico porque a resposta não era para dar daquele jeito, com tanta sinceridade, né? Era até para ficar calado. Eu estou tentando administrar isso, mas eu acho que omissão, como diz os espíritos, né? Sim, sim, não, não, é ou não é. Não existe meio termo. Então eu vejo no Evangelho um grande manual de alerta, né? de alertando para a gente o que a gente não deve fazer e o que a gente deve fazer, porque as consequências são duras, são rigorosas, porque a lei de Deus e a justiça de Deus, ela não falha. É até ditado popular, né? Deus tarda, mas não falha. Não é que ele tarda, ele vai dar na hora certa. E na medida certa, nós podemos ter, nós dois, o mesmo erro, mas a resposta para cada um de nós pode ser diferente. Para aquele que sabe mais, que tem mais conhecimento, que fez sabendo que fez errado, a resposta vai ser de um jeito. Para aquele que errou sem ter noção, pelo menos muito ampla, do que estaria causando, é diferente, mas que vai ter lá. Então vamos só ver aqui um caso, né? Peguei aqui aleatoriamente. O escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olha que frase, né? Que colocação bem. Poxa, se a minha mão é motivo de escândalo, cortai-a. E lá no Oriente Médio eles fazem isso mesmo, né? Roubou, corta a mão, ao pé da letra. Então o Evangelho vai explicar o que ele quis dizer com isso. Ele falou isso há 2000 anos e poucos atrás. Num povo, né? Provavelmente alguns de nós estávamos lá, com um amadurecimento bem precário, com bem poucos amadurecidos do ponto moral, né? Já tinha alguns com boa intelectualidade, mas moralmente não. Então diz aqui: se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos, que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Caramba, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo vem. O escândalo é necessário, porque ele faz parte da lei de retorno. Alguém vai ter que dar esse troco. Então eu cortei o pescoço de alguém lá na França, né? Na época da guilhotina. Mandei cortar o pescoço dele, nem fui eu, foi lá o capataz. O capataz sabia que não poderia cortar, mas ele está numa posição que ele recebe ordem. Ou ele corta do que o rei lá, do que o juiz mandou cortar, ou corta uma dele. Então a pena para ele, moralmente, segundo a lei de Deus, vai ser desse tamanho. Mas para o cara que mandou cortar, vai ser bravo, né? Então, esse escândalo é necessário. Esse que mandou vai ter que também responder por isso. E como ele vai responder? Vai responder, sei lá, daqui uma encarnação, na outra. Vai chegar uma hora que alguém vai cortar a cabeça dele. Mas agora já não tem mais guilhotina, não tem enforcamento, mas tem lá o Estado Islâmico, os Talibã, que pega o prisioneiro e bota a câmera, televisiona e corta a cabeça. Quem será que é aqueles que estão lá sendo cortados a cabeça? Será que são vítimas inocentes? Se a gente não soubesse da reencarnação, não soubesse dessa lei de retorno, na realidade é uma injustiça. Nós temos que se conformar com isso? Não deveria mais acontecer isso. Mas esse que cortou agora lá, desse pessoal que está cortando ainda, né? Quando ele pega lá uma turma
e alguém manda cortar, para mostrar poder, para mostrar isso, para mostrar aquilo, ele está cumprindo, né, essa lei aqui. Quem com ferro será ferido, né, como disse Jesus para Pedro. Está cumprindo essa lei do escândalo. O escândalo é necessário, mas é daquele que provoca, porque vai sofrer também um escândalo, vai sofrer também a mesma pena. Então esses, na próxima ou até nessa reencarnação, poderão sofrer a mesma pena. Talvez não igual, né, de corte de cabeça, mas parecida, né? De repente lá, uma bomba, alguma coisa, e perde a cabeça, perde tudo, fica todo esmigalhado. E o pior, né, por não acreditar, por ser uma pessoa descrente, vai ficar espiritualmente numa situação muito difícil. Quem milita em reunião mediúnica, muitas vezes se depara com irmãos que estão lá no plano espiritual, que ainda vem procurar pela cabeça, vem se lamentar que o seu corpo foi espedaçado, né? Pela essa falta de espiritualidade. Outra coisa que o Espiritismo veio trazer, para a gente nunca esquecer que somos espíritos. Não adianta ter muita casa, não adianta ter muito terreno, não adianta ter 10 carros, não adianta ter muito dinheiro, que não é, se for lícito, não tem nada demais, mas a gente não poder esquecer que somos espíritos. As mesmas necessidades que a gente tem materialmente, quando estamos encarnados, nós temos que prestar atenção no espírito, porque o corpo, os bens, quando a gente desencarnar, vai ficar aqui, e na próxima encarnação não vai ser igual os egípcios, né, que pensavam dessa forma, né? Quando morria alguém importante, mumificava, enterrava lá com todo o seu tesouro, até os empregados, coitados, eram também deixados lá, porque assim já tinha a ideia que voltava, que o espírito podia voltar, mas que ia voltar no mesmo corpo. Aí já está tudo lá, a joia, os bens dele, tudo lá. Não vai acontecer isso. Pode ser que a gente não reencarne mais aqui no Brasil, reencarne em outro lugar, né? Reencarne lá na Síria, na faixa de Gaza, que a gente fala, não, mas eu já sou uma pessoa boa. Eu por muito tempo achei que eu era um homem de bem. Porque, poxa, sou trabalhador, sou honesto. Então você vai perguntar, eu sou um homem de bem. Quando eu fui estudar o Espiritismo, fui ver o que é o homem de bem, nossa Senhora, falta umas 200 encarnações para me chegar nesse verdadeiro homem de bem. Porque ainda me irrito, ainda me aborreço, ainda fico triste. Certas coisas a gente já consegue controlar, mas não deixar de sentir. Que uma coisa é a gente controlar, e outra coisa é deixar de sentir. Será que Chico Xavier sentia raiva de alguém? Não, provavelmente não. Às vezes a gente no trânsito dá vontade de ir lá e passar o cara, fechar o cara. Isso, graças a Deus, já acabou comigo, né? Faz tempo que eu passou, me fechou, tá, vai com Deus, né? Mas tem certas coisas que ainda nos aborrecem, né? Tem certas coisas, tem hora que eu percebo que ainda o orgulho domina. Que ninguém me chame de feio, pelo amor de Deus. Eu não sou orgulhoso, mas não me chame de feio. Não me chame de chato, né? Não me chame disso. Se eu sou, está falando a verdade. Se eu não sou, para que eu tenho que me preocupar? Mas a gente, para chegar nisso, é muito complicado, muito difícil. Por isso a reencarnação, para que a gente, através das próprias dificuldades, a gente vá burilando, né, lapidando essa joia que é o espírito imortal, criado simples e ignorante, para chegar à perfeição. Amanhã nós vamos ser com Jesus também. Vai demorar uns milhares de anos, mas nós vamos chegar lá. Ele passou por tudo isso, não tem privilégio na lei de Deus, né? É a lei mais justa que existe, é a igualdade pura mesmo, igual para todos. E muito justa, porque a pena
ou o corretivo, né, não vamos dizer pena, mas o modo de corrigir, de educar ou de reeducar o seu filho é de uma maneira bem justa, de acordo com o grau de conhecimento, com o grau de entendimento, né? Com a intenção. Muitas vezes a gente faz as coisas erradas, mas sem intenção. A gente pode magoar uma pessoa falando alguma coisa com uma intenção, mas a pessoa, às vezes nós mesmos, né, captamos aquela informação de outra maneira. Poxa, você não fica muito bem de camisa amarela, pô, mas ó, ela mexe com a minha roupa. Se a pessoa não gosta de mim, às vezes ao contrário, gosta de mim e fala, pô, você fica melhor de branco, de vermelho, de verde, né? Menos de amarelo. Não tem essas pessoas especialistas em moda, né? Agora não fala, não é look, agora é look. É look. Que diz lá o que a pessoa é melhor para aquela pessoa vestir, se é alta, o que veste, se é baixa, né? Se a perna é mais morena, se é mais clara, se você é claro, ainda usa roupa muito clara, né? Você some no meio da multidão. Se você é escuro e usa roupa muito escura, né? E principalmente mulher, né? Homem é sempre a mesma roupa, né? Não tem muito. Apesar que os homens agora também estão ficando mais vaidosos. Mas, por exemplo, o local que você vai para trabalhar é uma roupa, para ir na praia é outra, para ir num compromisso esportivo é outra, né? Então tem as diferenças. E a lei de Deus vê essas diferenças e vai dar o corretivo, né, o dever para a gente fazer a prova ou a expiação de acordo com o nosso grau de entendimento. Bem, então o Espiritismo vem trazer tudo isso. A função principal de uma casa espírita é justamente repassar esses excelentes, né, primordiais conhecimentos para aquelas pessoas que queiram, se interessem em conhecer o Espiritismo. Então, através de uma palestra, né, procurando sempre convidar palestrantes que tenham fidelidade doutrinária, quer dizer, que sejam espíritas, para que não confundam as pessoas, né? Porque, por exemplo, outro dia falaram assim, nós temos que falar, me pediram opinião, se poderia, na casa espírita, chegar lá e falar de catolicismo, falar de umbandismo e de candomblé. Porque tem muitas pessoas que querem saber sobre o catolicismo, sobre o umbandismo e sobre o candomblé, sobre o budismo, seja lá o que for. Qual é o melhor lugar para a pessoa aprender o catolicismo? Na igreja católica. Onde que a gente vai aprender o umbandismo? Na religião de Umbanda. Então vai lá, estudar lá, vai aprender lá. Se a pessoa quer ser católica e vai vir aqui na casa espírita, não. Nós temos o direito de escolher aquilo que a gente achar melhor. A gente pode aprender tudo. Eu mesmo fui católico muito tempo, né? Até uns 40 anos atrás eu fui católico. A família católica, onde que me levava? Na igreja católica, né? Na marra, mas eu ia, não gostava, mas ia, né? Tinha que ir, tá certo, se é católico tem que levar o filho da religião católica, né? E assim por diante. O nosso dever é respeitar todas, a opinião de qualquer um. Nós temos o direito. A própria espiritualidade fala isso, que não é a religião que salva o espírito, que salva o homem, mas a sua conduta. E Paulo, né, tem uma colocação fantástica, quando ele diz, mesmo que eu soubesse todas as línguas, mesmo que eu tivesse a fé que removesse montanha, mesmo que eu soubesse tudo, sem caridade, sem obra, não adianta nada. E o próprio espiritismo, a espiritualidade, né, a governança dos adultos, diz o quê? Cada um recebe de acordo com as suas obras. Então não adianta a gente falar que é católico, que é umbanda, ou que é umbandista, que é budista, que seja o que for, e não fazer nada, achando que só pelo fato de frequentar ou ter aquele título de católico, de espírita, de umbandista, nós estamos salvos.
ou ter muito conhecimento, falar para, se é aqui um palestrante, que não é o meu caso, né? Um excelente palestrante, fala muito bonito, né? Faz grandes colocações, mas no dia a dia não faz nada que possa mostrar que aquilo que ele está falando, ele mesmo está convicto daquilo. Então aquilo que eu falo mais para mim mesmo. Como é que amanhã eu posso dizer que eu não sabia? Não posso, né? Nem que eu não sei o espiritismo, porque eu estou falando aqui da doutrina espírita, então tenho que conhecer o mínimo da doutrina espírita e do comportamento do espírita. Como é que eu vou falar do comportamento do espírita e amanhã eu faço um comportamento equivocado? Eu vou falar, não sabia? Não tem jeito, né? Então, Divaldo Franco também lançou esse livro aos espíritas, agora falando do espírita. Esse livro fala da unificação, né? É uma coletânea de mensagens sobre a unificação. Como é que essa casa espírita passa o espiritismo de um jeito, a outra de outro, outra do outro? Isso é uma coisa que não deveria acontecer, mas existe. Por quê? Muita gente vem do catolicismo, outra do bandismo, do candomblé, do budismo, né? E entra no espiritismo. Então, por exemplo, quem ficou 30 anos no catolicismo, quando chegar na casa espírita, normal, né? Entrava na igreja e fazia o sinal da cruz. Aí nós estamos pensando, poxa, né? Deve ser novo na casa. Não, se é a primeira vez, não, estou frequentando aqui há 2 anos. Mas a gente automatiza as coisas, né? Então, se ele chegar na direção da casa, ele vai ter colocações, às vezes, de informações que às vezes não bate muito com a doutrina, mas bate com o catolicismo. Mas sempre o que vale, o melhor é a intenção, né? Mas o ideal é que as casas espíritas sigam, né, as orientações da fidelidade doutrinária. Temas espíritas, temas de informação moral, né, entendimento moral, mensagem elevada, leitura elevada, uma boa biblioteca, infinidade que tem de livros, né, já suplementares à codificação e assim por diante. E ele fala do movimento espírita, né? A gente tem um movimento católico, o catolicismo tem uma estrutura fantástica, né? Comandada pelo Vaticano, e que decide lá vai para tudo quanto é lugar, né? E se prega aquilo, né? Talvez não 100% como veio, mas de uma maneira bastante outras religiões também são bastante fiéis naquela proposta de passar aquilo que eles acham que tem que passar, embora sejam codificadas por homens. Então isso também deveria de haver no espiritismo, né? Uma interligação das casas espíritas. E tem isso, nós temos aqui a CERJ, mas muitas casas espíritas ainda não são filiadas, porque a CERJ tem determinadas normas de avaliar se a casa é realmente espírita, desde que ela tenha determinados procedimentos. E outras também nem têm interesse e às vezes nem procura saber também. E assim com a Federação Espírita Brasileira, que nenhuma das duas dita normas, mas se a casa espírita quiser, né, como que administra financeiramente, como é que faz um estatuto, né? Como é que passa o estudo, a evangelização, tem material para evangelização, para estudo da doutrina, estudo da mediunidade. É isso que eles dão, orientação. Então, se você segue, tem mais ou menos aquelas orientações e faz grande parte dessa, que é o principal, estudo, evangelização, palestra, você está enquadrado com livros e obras espíritas, você é uma casa espírita, né? Não precisa ser 100% igual é a casa tal que tem 200 anos. Não vai ter, né? Lógico. Então não é uma coisa assim tão rigorosa, mas é a maneira de manter o movimento. Por exemplo, lá em Rio das Ostras tem hoje, se não me engano, 10 casas espíritas. Aí eu vi lá, almoço dia 7 de maio, almoço na casa tal.
Daqui a pouco vem lá, outro aviso. 7 de maio, almoço na casa tal. 7 de maio, aniversário da casa tal. Eu falei, gente, como é que pode? Né? Essa falta de comunicação. E tem um negócio chamado seu, que é daquele município, quando tem mais de 7 casas, pode ter um seu, quer dizer, um conselho para unificar. Então você faz no dia 7, eu faço no dia 14, você vai fazer em maio, eu vou fazer em junho, eu vou fazer, ela faz em abril, né? Porque aí todo mundo dessa casa, que puder, vai na tua casa para te ajudar. Por que dá almoço? É porque precisa de dinheiro, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que... Não dá despesa, né? Despesa não dá, cai tudo no céu. Tem uma caixinha ali no telhado, né? Que vem lá um anjo danado do céu e bota lá tudo. Conta paga. Então dá almoço, faz atividades, faz bazar, faz pichincha, pede, né? Pede doações para que possa fazer, né? Manter a casa, que não é fácil, quanto maior a casa, maior o problema, e também fazer as outras atividades assistenciais. A doutrina espírita, ela não veio para dar assistência, para curar corpos e nem fazer assistencialismo. Ela veio para instruir o homem. Mas diz lá, fora da caridade não há salvação. Mas que a gente entende o quê? Que, diz lá também os Espíritos, os fortes ajudam os fracos. Aqueles que têm, ajuda quem não tem. Então, está na cara que nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar as pessoas morrerem de frio na rua, morrerem sem nada na rua. Nós temos que fazer. Então, eu posso doar um feijão, outro pode doar 2 feijão, outro pode doar 1 quilo, outro pode doar 1 tonelada. Né? Não era Chico Xavier não deixou esse exemplo aí para nós? Não é obrigação, mas dentro da possibilidade de cada um, nós podemos fazer. E podemos também fazer anonimamente. Se a gente não quer, porque não tem tempo, tem que trazer tal dia, não tem tempo, a gente pode ver lá o nosso vizinho, né? Alguém da nossa rua. É a mesma coisa, não é porque vai na casa espírita que vai ficar registrado pelo espiritualidade. Tudo que a gente fizer ou não fizer, fica registrado. Eu acho que por isso que inventaram o HD, por causa do perispírito, né? No nosso espírito lá tem uma caixinha que fica tudo gravado, desde a primeira encarnação, desde a primeira, tudo, não apaga. A gente vai limpando a lixeira de acordo com as obras boas, então ela vai ficando lá. Mas se a gente não fizer obra boa e começa a cair de novo, né, pelas mazelas do mundo, ela volta. É igual a gente acionar lá a lixeira, né, para querer. A Polícia Federal faz, a primeira coisa que pega lá é o computador, porque não adianta o cara apagar, pensar que destruir, porque quem conhece vai lá e tira o que está lá, as informações. Agora imagina se Deus não nos conhece, então não adianta, né? E também nesse livro, aos Espíritas, né, de Divaldo Franco, ele vai falar também aos Espíritas, a vivência espírita, né? Diz assim, o correto exercício do espiritismo como condição balizar para o equilíbrio pessoal impõe valiosas regras de comportamento moral e espiritual que não podem ser relegadas ao abandono sob qualquer pretexto, pois que o desconsiderarmos incidiria em grave erro, cujas consequências padeceriam o candidato à vida sadia, como distonias de várias formas e lamentáveis processos de enfermidades, outras de erradicação difícil. Por que será que está cheio de câncer, hein? Por que será que está tantas doenças? Cara, mal consegue combater uma, vem outra. Será que é porque todos nós somos muito moralizados, já radiamos amor? Ainda diz que a doutrina espírita é uma doutrina assim, leve, né? A gente precisa tirar o conteúdo certo do que a espiritualidade fala para ele. Ó, não é João que está falando, psicografia de Divaldo Franco, que tem uma sintonia com os espíritos bem melhor do que eu, né? Com certeza, muito melhor, né? Muito mais conhecedor e muito mais categorizado. Não sendo um homem, senão um espírito em árdua ascensão, empreendendo valiosos esforços que não podem permanecer subestimados,
para lograr a renovação almejada, a vivência espírita é de terapêutica salutar para as anteriores afecções físicas e psíquicas, que imprimiu nos tecidos sutis do perispírito e agora surge como dolorosos desaires. Simultaneamente é preventivo para futuras sequelas, vindouros contágios que lhe cabe evitar na condição de ser inteligente, zeloso da própria paz. Então quer dizer, tudo que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos sofrendo, se não tem justificativa nessa existência, com certeza absoluta foi de outra. Não tem vítima inocente e Deus não erra. Se nós estamos tendo uma má conduta hoje, às vezes parece coisa pequena, isso aí todo mundo faz, mas o espírita não pode fazer. É lamentável o espírita fazer coisas que todo mundo faz, né? Tipo desobedecer às leis, ir lá no vereador para pedir privilégios, né? Lá no político pedir privilégios, né? Furar a fila, tentar subornar o guarda, ofender as pessoas, maltratar as pessoas, porque vai ter as consequências que nós já estamos vendo, né? Aqueles que fizeram, nós mesmos que fizemos, as consequências. Lá em casa tem uma molecada que agora joga bola em frente à minha casa e vive dando bolada no portão. Aí eu falo assim, eu não posso nem reclamar, porque quando eu era moleque é exatamente o que eu fazia, né? Dava bolada no portão e achava legal, ria, porque a dona lá, uma senhora, vinha xingar a gente, falava aquele monte de palavra, não que era portuguesa. Então, para provocar, a gente dava bolada, que sabia que havia um monte de palavra bonita. E preferencialmente quando vinha assim um grupo de mulheres, né? Aí a gente batia já sabendo que a mulher até tampava o ouvido, que a senhora portuguesa falava um monte de palavrão. E outro livro, como esse aqui, eu sou fã de carteirinha, André Luiz, pela forma direta que faz as colocações, que todo espírita deve ler e reler, que tem na cabeceira da cama, é Conduta Espírita. Fala conduta, né? De uma forma geral, da mulher, qual é o papel da mulher, a conduta da mulher, do jovem, do dirigente de reuniões doutrinárias, do médium, no lar, qual é a nossa conduta que nós temos que ter no lar? Tá lá, André Luiz explica tudo. Na via pública, então nós passamos por alguém lá, está precisando de ajuda, a gente finge que não vê, olha para o outro lado, né? Na condução, nós estamos sentados, lá tem uma mulher, uma pessoa idosa, uma mulher grávida com criança no colo, a gente finge que está dormindo, né? Só olha com o rabo do olho assim, né? Na viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos, né? Casa espírita não é para fazer política, mas nós temos responsabilidade com a política. Mas assim, ninguém fala nada, né? Espírita não se mete em política. Então deixa, né? Deixa roubar, deixa os hospitais fechar, deixa todo mundo morrer, ficar desempregado, e a gente não vai falar nada. Eu sou espírita, não é isso? Né? Nós não precisamos ofender, não precisamos maltratar, humilhar, mas temos que colocar, né, a nossa opinião e a responsabilidade na escolha, né, de quem que a gente vai escolher, por que que a gente está escolhendo aquela pessoa, e quando ela não funcionar, usar o nosso direito de cidadão, né, reclamar lá pelos processos que são normais, legais, né? Não precisa sair na rua botando fogo nas coisas, isso de jeito nenhum, vai a desacordo com o espírita, mas apoiar e reivindicar. No templo, né? No templo espírita, comportamento, chegar no horário, né? A vestimenta que se usa adequada para um templo espírita. Por quê? Porque não temos só nós aqui desencarnado, encarnado não. Com certeza tem, se aqui tem, sei lá, se hoje deu 200 pessoas, deve ter 5, 6 vezes mais desencarnados. Uma grande parte em tratamento. Vir na casa espírita, nós já estamos fazendo o papel do verdadeiro espírito, trazendo espíritos companheiros para também participar da palestra,
trazendo as nossas crianças para a evangelização, além de educá-las desde cedo, também terá do lado paralelo àquela sala de evangelização, tem um monte de criança desencarnada sendo evangelizada. Então nós estamos trabalhando junto com os mesmos, somente assistindo a palestra. Mas a gente tem que vir de coração, de corpo e alma, né? Quando a gente vem num estudo espírita, a gente traz uma leva de espíritos para estudar conosco. A princípio ele vai ficar meio irritado, não vai querer, daqui a pouco ele vai para a reunião mediúnica, vem lá aquele estudo, só não entendi nada, não, persiste, né? Fica lá, vem acompanhando lá o João, lá. Não sei porquê, nem sei porquê que eu vim atrás dele. Pensei que ele ia para um lugar e veio aqui no estudo, um negócio chato, pergunta e resposta do livro dos Espíritos. Mas teve um negócio, teve um negócio lá que eu não entendi. Quer dizer que o inferno não existe, o céu não existe? Assim vai. E o Espírito também acaba aprendendo, evoluindo, vai vir muito melhor preparado na próxima encarnação. Então que nós todos possamos ser verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírito é aquele que é perfeito, correto? Não, não é correto. É aquele que se esforça no combate das suas más inclinações. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Todos nós ainda temos muita coisa para consertar, né? Tem aqueles que estão mais adiantados, já são pessoas amorosas, fraternas, naturalmente. E nós, né, vamos fazendo essas coisas aí, ajudando aquele que está passando frio, aquele que está passando fome, ajudando aqueles que estão do nosso lado, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, na medida da possibilidade de cada um de nós, ajudar o companheiro de trabalho no nosso trabalho, ajudar a sociedade, ajudar o político, porque não adianta a gente criticar o político que é corrupto e avançar o sinal e dar uma graninha para o guarda, né? E fazer também corrupção, achar uma carteira não entregar, né? Certas coisas que a gente faz ou fazia, mas não devemos fazer mais. Então eu agradeço mais uma vez a casa pela confiança, é sempre prazeroso vir aqui. Ela tem uma vibração muito boa, isso é sinal que quem vem com o coração, vem a fim de aprender. Peço desculpa pelas minhas limitações, né? Que a gente só pode passar aquilo que a gente conhece, o que não conhece, mas sempre vai vir palestrante trazendo colocações e qualificações e esclarecimentos. Bom, por isso que a variedade de palestrante é muito bom. Às vezes eu falo o mesmo tema, mas vai colocar de uma forma mais compreensível para a grande maioria. Muito obrigado.